Saiba mais no poupestar.com.br, uma campanha da ANEEL e da ABRAD. Aqui na Rádio Relógio você acompanha ao vivo as transmissões de cultos com o missionário R.R. Soares por todo o planeta. Continue ligado na nossa programação para saber dia e hora do seu encontro com esse homem de Deus. 580M Rádio Relógio. Muito bem, a hora certinha, agora 8h46, horário brasileiro de verão, já estamos de volta. Voltamos com o programa Manhã Melhor. Manhã Melhor. Ok, de volta também com o bate-papo de hoje, né? Neste sábado, dia 11 de novembro, entra em vigor a polêmica reforma trabalhista. Por isso, eu vou conversar agora com a advogada trabalhista, a doutora Priscila Bragança Lopes, que vai tirar algumas dúvidas sobre o assunto. Eu já deixei aqui o meu bom dia, doutora, ela aguardou aqui o intervalo, vamos dar o pontapé inicial nesse bate-papo. Bom, doutora, com a crise, muitas empresas anunciaram reduções salariais. Isso é permitido nesta reforma? Sim, Kleber. A reforma trabalhista prevê que agora, através da convenção coletiva, pelo acordo entre o sindicato dos empregadores e o sindicato dos empregados, podem fazer sim uma redução salarial. Podem fazer redução salarial. É que nesse período onde há redução salarial acordada na convenção coletiva, o trabalhador não pode ser demitido, a não ser que seja por justa causa. Em até quantas vezes é possível dividir as férias? Elas poderão ser adiantadas? Olha, as férias, sim, agora na reforma poderão ser divididas em até 3 períodos. 3 períodos. Sendo que um período não pode ser inferior a 14 dias corridos e os outros 2 períodos não podem ser inferiores a 5 dias corridos cada um. E também é importante que agora as férias não podem começar nas vésperas de feriado nem nos finais de semana. Olha. E a única hipótese que a gente prevê de adiantamento de férias é quando ocorre as férias coletivas e o trabalhador que ainda não adquiriu as férias, ele não está na empresa ainda há 12 meses, ele em tese não teria direito de gozar férias. Mas se a empresa der as férias coletivas aos trabalhadores, ele vai gozar das férias proporcionais, vai receber por essas férias proporcionais e ao término dessas férias coletivas já iniciar um novo período aquisitivo de 12 meses. Muito bem. Estamos conversando com a advogada trabalhista, doutora Priscila Bragança Lopes, falando sobre a polêmica reforma trabalhista. Doutora, o horário de intervalo poderá ser negociado com a empresa, mas o trabalhador continua recebendo caso diminua o horário de intervalo? Olha, isso tudo também pode ser ajustado. As jornadas podem ser diminuídas, mas o intervalo da jornada, para quem trabalha mais de 6 horas, obrigatoriamente continua sendo de pelo menos 30 minutos. 30 minutos. Antes era 1 hora e agora foi reduzido para 30 minutos. E o empregador que não concede o intervalo intra-jornada, né, que é o horário de repouso, de almoço, de jantar do trabalhador, ele agora vai ser indenizado de apenas 50% do seu valor hora. Antes da reforma, essa indenização era equivalente a 1 hora de trabalho, e agora de 50%. A partir de agora, qual o limite de hora extra para colocar no banco de horas, doutora? Olha, o trabalhador não pode exceder a 2 horas extras diariamente. 2 horas. Ele não pode trabalhar mais do que 10 horas por dia. Isso não mudou na reforma trabalhista. O que mudou com a reforma trabalhista é o banco de horas. Se ele for um banco de horas gozado pelo trabalhador até o prazo de 6 meses, basta o empregador e o empregado fazerem um acordo por escrito dizendo que esse banco de horas será usufruído no prazo de 6 meses. Agora, se o próprio empregador e o empregado ajustarem que dentro do mês que ele fez as horas extras, ele já vai gozar desse banco de horas, não precisa contrato escrito, fica mesmo um acordo formal. Somente para banco de horas, para serem gozados de 1 ano, é que vai ter que estar previsto na convenção coletiva. Legal. Para a gente fechar, na modalidade de teletrabalho, como é feito o controle da jornada? Bom, Kleber, a reforma trabalhista
ela estipulou que o trabalhador na modalidade de teletrabalho não tem controle de jornada. Ou seja, ele não vai fazer jus à hora extra, a intervalo entre a jornada ou adicional noturno. Sim. Ele foi equiparado aos trabalhadores que têm cargos de confiança, como gerentes, diretores de empresa. Entendi. Bom, quero agradecer, a gente já fecha aqui o nosso bate-papo dessa semana, né? A gente encerra aqui, né, sexta-feira, nosso último relógio entrevista da semana. Quero agradecer a advogada trabalhista, a doutora Priscila Bragança Lopes, por atender aqui a nossa produção e, claro, deixando aí os microfones sempre abertos aí, as portas sempre abertas para que a doutora possa estar esclarecendo, detalhando mais sobre essa reforma trabalhista que vai dar o que falar ainda, né? Essa é a realidade. Muito obrigado, viu, doutora? Obrigada, Cléber, pelo convite. Um bom dia para todos. Um bom dia. Tá aí mais um Relógio Entrevista com a produção de pauta de Vanessa Assis.